Falamos, então, sobre o que a galera está sentindo de necessidade, né, em relação ao RH. Muitas coisas estão mudando. Falamos sobre o propósito em relação a nós e o propósito em relação às empresas. Dá para abordar tudo sobre esse tema? Não. Mas a gente sai com algumas provocações e algumas reflexões. Então, vamos conversar. Oi, pessoal. Primeiramente, agradecer a oportunidade, né, da gente estar ouvindo, né, os conhecimentos de vocês poderem estar passando para a gente, transmitindo essa mensagem. E eu queria conversar um pouquinho com as meninas que falaram bastante sobre essa questão de engajamento, né? E tem ali alguma de vocês falaram sobre deixa eu pensar, como é que eu vou dizer? O feedback, né? E a conversa difícil, né? Como ter esses momentos de conversas difíceis entre as pessoas, numa relação, principalmente da empresa, assim. Então, eu me conectei muito com isso, eu queria escutar um pouquinho mais de vocês. Eu citei essa questão, né, de como ter conversas difíceis, que é uma necessidade que está vindo muito para a liderança. Isso, inclusive, é uma metodologia. Né? Existe já capacitações nesse sentido. Né? O como fazer... A grande questão é que a gente não pode deixar, como eu falei também da avaliação de desempenho, as pessoas acham que a avaliação de desempenho é o momento do feedback. Né? A avaliação de desempenho é o momento de formalizar um resultado de um processo de avaliação. Mas o feedback, essas conversas, elas devem acontecer continuamente no ambiente de trabalho. Não tem um momento ideal. A gente tem, assim, dicas de como fazer isso da melhor forma, né? Ou não fazer na frente, não expor as pessoas na frente, né, do seu setor de trabalho, marcar um horário, não deixar passar muito tempo quando tiver que falar alguma coisa para a pessoa, né, seja um próprio reconhecimento, como a gente falou, né, de fazer o reconhecimento quando tiver que ser feito, mas de falar aquilo que precisa ser melhorado também, perto do momento que aconteceu. Porque não adianta a gente esperar um ano, que é lá quando a gente vai ter, né, a conversa de avaliação, normalmente, esse é o ciclo nas empresas, para dar um feedback de que as coisas não estão indo bem, não tem mais tempo para fazer nada, para corrigir nenhuma rota. Então, essas conversas difíceis, por que são difíceis? Porque a gente tem que dizer o que não está acontecendo. Né? Só que a gente não pode esperar passar muito tempo para isso. E essas conversas, então, precisam acontecer com mais frequência. Tá? Esse é um ambiente que o jovem espera no trabalho. Né? Esse clima que a Cristiane trouxe, ele melhora muito quando isso acontece. Tá? Então, não sei se esse é o teu ponto, né? Mas precisa ocorrer continuamente esse feedback. Tá? Vocês querem é o feedback que a gente vem trabalhando há bastante tempo e que algumas empresas, por incrível que pareça, ainda não fazem como deve ser, né? Então, só, de repente, preenche um formulário de avaliação de desempenho, com notas, às vezes, a gente já ouviu, né? Notas 10 em tudo, para não ter esse impacto da conversa difícil. Mas o líder, ele tem o bônus e tem o ônus de ser líder, né? Então, ele tem que propiciar e tem que educar também os colaboradores, tanto reconhecendo as coisas positivas, quanto também alinhando as que não estão acontecendo conforme as diretrizes da organização e conforme os objetivos, né, daquele contexto. Na prática de vocês, no dia a dia, como vocês estão... Eu percebi que dentro do engajamento que foi falado e dentro da questão propósito pessoal, propósito empresa, tem que haver essa conexão, né? Então, existe a questão de trazer à tona a questão pessoal, trazer à tona a questão da empresa, para que haja essa conexão. Como, na prática, vocês estão vivenciando isso dentro das empresas? Se é que eu fui clara, assim, treinamentos, como vocês estão vivenciando isso na prática, trazendo isso? Algumas empresas não têm isso claro.
outras têm. Então, é o papel também da comunicação, assim, como a gente estava falando de conversas difíceis, né? Então, os profissionais de comunicação, a minha formação é comunicação e administração, né? São as minhas graduações, mestrado e doutorado. É você realmente trazer para os dirigentes dessa organização que não adianta o discurso vazio e que é preciso avançar e que é preciso resgatar desde a origem qual é a razão de existir daquela organização, qual é a consequência para a sociedade daquela organização desaparecer. Porque essa razão para a sociedade é o que vai criar esse elo. Então, é uma consciência também, é muito fácil, na realidade, você fazer a parte técnica da comunicação, ou atribuir à comunicação e ao marketing o sucesso de uma organização, né? O sucesso de uma organização é o ser dessa organização, são as pessoas que, de fato, tomam as decisões e que executam as ações. Então, não é um processo fácil, né? Mas é um processo de construção e de coerência entre aquilo que se é, o que se faz e o que se divulga. Muitas conversas, enormes desafios, mas esse é o nosso papel também, juntamente com, principalmente, junto à área de recursos humanos e alta liderança da organização. A Juliana falou, algumas empresas conhecem, têm esse propósito e outras não, né? Eu vou copiar e vou dizer, algumas pessoas têm um propósito e conhecem o propósito e outras pessoas não. E essa é uma realidade dos nossos tempos atuais, né? Ao mesmo tempo que o propósito tem sido muito falado, ele não tem sido muito buscado verdadeiramente, né? E a gente pode acabar caindo nessas questões que a Juliana trouxe antes também, que é de buscar esse tipo de coisa de uma forma superficial. Então, para poder trabalhar nas empresas, as pessoas têm que estar buscando isso, né? Tem que estar desenvolvendo, tem que estar nessa eterna caminhada, né? E isso se começa justamente com um questionamento, seja pessoal, seja profissional, seja empresarial, né? Qual é o meu propósito? Qual é o propósito da minha empresa? Qual é o meu propósito enquanto ser humano, enquanto pessoa, enquanto Gerson? E para onde que eu estou indo? Sem essa pergunta, sem essa consciência, que é o primeiro passo, não vai ter como fazer um alinhamento, né? Se as pessoas não conhecerem, se a empresa não conhecer, não tem como ter um alinhamento. A gente só consegue alinhar aquilo que a gente conhece e sabe que está acontecendo. Então, o primeiro passo seria esse, da consciência, né? Se perguntar sobre isso, isso vai levando, então, a outros passos. Em outras palavras, se perguntar por que eu faço as coisas que eu faço. Por que eu tenho essa empresa, ou por que eu trabalho nessa empresa, por que eu quero que pessoas trabalhem na minha empresa, para onde eu quero que a minha empresa vá e para onde eu quero ir. Perguntaste de práticas, né? A gente já tem trabalhado muito na Porto RH, nos programas de desenvolvimento, principalmente de lideranças, essa questão da inclusão, do identificar qual é a minha missão, os meus valores, né? Fazer um trabalho também de autoconhecimento desses líderes e ver qual é a ligação efetiva deles com a estratégia, com o propósito da organização. Mas isso não é uma coisa fácil ainda. Muitas organizações não estão abertas para esse trabalho. Então, isso é uma proposta que a gente tem feito bastante. Algumas empresas aderem bem, outras não, né? Eu me lembro de um trabalho que nós fizemos, eu e a Cristiane, em que a gente fez todo esse desenvolvimento, pensando nesse alinhamento, e a empresa queria mesmo era conhecimento. Queria que a gente transmitisse conhecimento, né? Conceitos, enfim, como se estivessem num MBA, né? Num outro programa. Então, a gente percebe a necessidade, sim, dos líderes, e eles gostam de participar desse trabalho, mas a gente não percebe que as empresas estejam realmente, algumas, muito abertas ainda para a gente discutir, né? E é isso que a gente precisa difundir, porque a gente só vai conseguir ter engajamento se a gente conseguir conversar sobre isso, né? Empresa e profissionais.
Gostaria de parabenizar todos, né? Foi um encontro maravilhoso, a pesquisa, né, revelada, Gerson, Juliana, né? Essa questão do propósito é uma questão que é muito importante, né? Complementando o que a colega colocou ali, a dificuldade que eu vejo na questão do propósito, e na minha empresa a gente tem isso muito presente já, muito trabalhado. Inclusive, a gente vai além, a gente verifica a identificação dos nossos clientes, né, através do propósito, ou seja, os nossos clientes se aproximam e se mantêm conosco por uma identificação de valores e de propósito. E eu vejo pelo nosso público aqui, eu vou pedir para vocês uma dica, porque eu vejo que a grande maioria é de um pessoal de RH. Né? E eu tenho isso como na minha empresa, como sou sócio do escritório, que isso é up to down, ou seja, começou na alta diretoria do meu escritório, da minha empresa, essa consciência de divulgar o propósito como importância, aonde inclusive os colaboradores se afastam pela falta de identificação, tem pouca dificuldade de se dispensar. As pessoas não se adequam ao nosso propósito e se afastam e saem. Né? Qual a dica para sensibilizar a alta diretoria, ou seja, o alto escalão, né, do propósito? Ou seja, para o pessoal aqui presente, o que a gente pode fazer para trazer essa ideia para dentro da empresa? Um desafio para nós, né, de recursos humanos. Mas eu acredito que é colocar na pauta. Né? Nós somos RHs, queremos ser cada vez mais estratégicos, estar sentando junto com as decisões, né, com a alta cúpula. Então, nós temos que bater na tecla e trazer a importância disso, né? E até quando tu diz assim que os clientes se afastam, né, outros se aproximam, que têm ligação com esse propósito. E aí também é um engajamento, é uma parceria de trabalho e resulta provavelmente tem um resultado superior. Né? Então, eu acredito que o nosso papel é ser porta-voz e realmente trazer isso, colocar na pauta constantemente. Eu complemento assim que o RH ele tem que fazer mais barulho, né? Tem que ir mais atrás. A gente ainda tem uma realidade, muitas empresas, que o RH ele espera uma diretriz para que daí então comece a se falar disso. Eu acho que o nosso papel enquanto profissionais de RH é justamente cutucar essa cúpula, essa alta direção e mostrar que precisamos fazer essas mudanças e eles precisam estar presentes e serem os grandes comunicadores dessas mudanças. Assim, isso vai fazer sentido, né, de tudo isso que a gente está falando. O propósito das pessoas vai cada vez mais se alinhar. Tá? Mas eu acho, sim, que a gente precisa ainda cutucar mais e esperar menos enquanto profissional de RH. Um dos grandes papéis que a gente tem também, que aparecem na pesquisa, né, qual é o papel do profissional de RH em relação ao propósito? É ser um chefe dessa cultura, né, de trazer essa cultura à tona. A gente já tem esse papel no Google hoje. Né, isso já é o CCO, né, chefe da cultura organizacional. Esse é o futuro, presente, não sei, acho que já está aí, né? Não dá para a gente falar mais que é um futuro tão longe. Temos que fazer essa agitação aí com a alta direção. Né? Acho que depende também muito da gente ser o protagonista dessa cutucada. Tá? Só complementando o que as gurias falaram, tem uma frase de um dos filósofos estoicos que diz que a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Então, tem muito a ver com isso, né? À medida que a gente está trabalhando com pessoas, nós estamos influenciando e impactando elas. Então, em termos de propósito, quanto mais presente, mais forte esse propósito está na minha vida e no meu trabalho, mais isso vai influenciar as pessoas, e muito mais através do exemplo do que talvez com algo que eu vá dizer. O que eu vou dizer, obviamente, é importante,
Mas vai ser muito vazio se eu apenas falar e não estiver vivendo aquilo. Então, essa provavelmente seria a dica mais filosófica, né? Que é vivenciar isso para que, então, como consequência, tenha impacto nas pessoas através das palavras também. Sua pergunta eu acho que é bem interessante, porque ela mostra o seguinte, que tem uma questão que é up-down. Tudo começa com um sonho de empresa, com um propósito de empresa. Então, os fundadores, eles sabiam por que eles estavam criando aquela empresa. E a cúpula da organização, ou a direção da organização, ela precisa de resgatar isso e ela faz valer essa intenção inicial, né, que pode ser transformada, porque o cenário vai ser outro, a realidade vai ser outra, mas a ideia inicial ela está presente. Então, nessa metodologia que o Heyman traz, ele fala o seguinte, que o primeiro passo é a investigação, é avaliar a história daquela organização e ouvir de 30 a 70 profissionais dessa organização de todos os escalões. Então, tem uma abordagem que é a abordagem para os executivos. Então, para os executivos, quais são os seus sonhos? Quais são as histórias dessa organização que mais sentido faz até hoje? O que você se orgulha? Se não tivesse obstáculo, qual seria o seu sonho? Se você não precisasse de se preocupar com questões de mercado, digamos assim. Então, você resgata isso. E o chão de fábrica e as pessoas que estão próximos ao cliente vão trazer feedbacks totalmente diferentes, mas também vão trazer o orgulho de pertencer. Por que as pessoas estão naquela organização? Um dos principais critérios para se estar entre as melhores para se trabalhar é o orgulho que se tem do trabalho que se faz e da organização onde você trabalha. Né? Você está absolutamente correto. Se você tem clareza do propósito, você vai atrair e reter os profissionais que também têm alinhamento com aquilo que você está trazendo. Né? Se você tem pessoas que fazem isso, elas vão desenvolver produtos e serviços como a solução mais alinhada ao que se tem de propósito. Você vai trazer clientes mais leais e você vai ter mais lucro no final das contas. Então, quando a gente fala de recursos humanos estratégicos, a gente tem que extrapolar as nossas funções de RH, desde a atração de talentos, desenvolvimento, avaliação de desempenho. São os agentes humanos que fazem parte da organização que garantem a competitividade de curto, de médio e longo prazo dessa organização. Isso é um RH estratégico, né? Isso é um RH que provoca nas pessoas uma relação real, uma conexão entre os sonhos dos indivíduos com os sonhos, não somente da empresa, mas também da sociedade onde está inserida. Oi, gente, bom dia. Obrigada mesmo pela exposição de vocês, está sendo excelente. E eu me atrevo aqui a dar uma dica para você. Além de tudo que vocês falaram, eu acho que uma das coisas mais importantes quando a gente vai se reportar ao board de uma empresa, no sentido de, escuta, a gente tem que caminhar nesse caminho aqui, o caminho do propósito, enfim, é a gente trazer fatos e dados. Assim como você trouxe, Juliana, você trouxe ali os gráficos, como é que é a evolução de uma empresa que encara o seu propósito? Em 10 anos, em 3 anos, tal. Mas é preciso puxar fatos e dados daquela organização em particular para mostrar qual é a perspectiva de crescimento em termos de resultado, tamanho. As pessoas brilham os olhos, o board de uma empresa brilha os olhos quando enxerga esses números. Então, o cara começa a dizer assim, puxa vida, acho que eu vou ter que entrar nessa. Como é que eu vou fazer? Ah, eu vou consultar um coaching, eu vou para terapia, eu vou... Não sei. Né? Porque começa por cada um. E se para a gente começar por cada um, a gente precisar provocar com esses fatos e dados,
Isso aí pode ser uma grande provocação que faça com que esse board chegue mais perto e a gente tenha já um planejamento de como alcançar cada um e trazer todo mundo para juntar. Essa é uma ideia só. Tem mais alguém? Última pergunta, sorrindo. Obrigada. Estou amando o evento de vocês. Muito gostoso estar aqui. E acho que ele realiza propósitos também, da gente poder estar trocando e conversando. Eu acho que bem a palavra de início, né, que a gente possa contribuir todo mundo junto, que a gente não veio só para escutar, a gente veio também para trocar e contribuir. Dentro da psicologia positiva, como que vocês estão fazendo para trabalhar o mindset assim, da liderança, quando a gente fala que se elogiar estraga, se tu quer bem feito, vai lá tu e faz, né, que vai bem contra o que a psicologia positiva prega, mas ainda está muito forte na cabeça daquele gestor, que é o gestor que hoje está no nível, até pela idade, no nível gerencial, no nível de diretoria. Como é que vocês têm trabalhado isso para poder contribuir, para que ele também veja, porque a gente se criou com a mãe dizendo, se tu quer bem feito a tua cama, vai lá e arruma tu. Se tu quer não sei o quê, vai lá e faz. Então, é uma coisa de uma crença muito, muito, muito forte na gente, para daí chega lá o RH, ou chega o consultor, ou chega alguém para trás e diz, não, olha só, a gente delega, a gente elogia, porque se a gente elogiar, o cara vai fazer melhor, vai se sentir mais empoderado. Então, como é que vocês têm feito para conseguir, de fato, trocar no coração deles e que eles façam essa mudança por uma escolha e não por uma obrigação? Muito boa pergunta. Primeiro, uma coisa importante sobre a psicologia, né, é que tudo é uma questão de equilíbrio, né? Então, a psicologia positiva, ela não é colocar um óculos cor-de-rosa e achar que tudo é maravilhoso e agora a gente vai todo mundo se amar, se abraçar e vai dar tudo certo e o mundo vai evoluir e todo mundo vai ganhar dinheiro. Então, esse é um aspecto, né? Nunca se desconsidera a importância do outro aspecto que é, né, isso vale desde a criação de crianças até uma empresa, né, que é de limites, punições, né, porque a gente aprende o que é certo e o que é errado a partir do feedback, seja positivo ou negativo. Então, no momento que alguém me diz que algo está errado, eu estou aprendendo com isso. Então, só que isso tem um limite. E no momento que alguém me diz que algo está certo, eu também estou aprendendo com isso. Então, na verdade, seria uma complementação entre esses dois aspectos, né? E na psicologia positiva se trabalha muito com essa ideia, então, de que você vai mostrar o que está errado, vai ter uma questão de educação, porém também vai se trabalhar o que está certo, até pelo que a colega falou, né? Porque existem muitas pesquisas mostrando que trabalhar a questão do propósito, trabalhar a questão da felicidade, trabalhar os potenciais, as virtudes, valores, vai ter um ganho muito grande para a organização. Só que não é só esse o trabalho. Sempre vai existir processo, sempre vai existir disciplina, sempre vão existir aspectos do mundo real. E a gente jamais pode desconsiderar isso, porque dentro daquele gráfico também que a Juliana mostrou, né, existem coisas atemporais e coisas temporais. E as duas se complementam, né? Para a gente chegar em Camelot, né, o propósito é a questão emocional, né, sentimental, mas também operacional. E sempre temos que manter essas duas dimensões em conta para que se alcance o máximo do potencial. A Margaret Whitley, eu até gostaria de sugerir a leitura para todos vocês. Ela fala que a gente não vai resolver os problemas adotando as antigas soluções. Então, que a gente ainda tem um modo de pensar newtoniano. E, na verdade, nós vivemos na era quântica. Então, as antigas soluções não vão funcionar mais. Então, é um papel nosso de oxigenar, de fazer também as lideranças abrirem as mentes e os corações, de entender que não adianta ter controle total, né? Aquilo da mãe que prende tanto a filha, né? Que muitas vezes a filha vai ter um comportamento absolutamente oposto a tudo aquilo que a mãe sempre desejou, e o controle excessivo faz exatamente que ela fuja para o lado oposto, né? Isso vale para as organizações também. Agora, isso quer dizer que as pessoas têm que estar abertas a se conhecer e a se transformar. E a gente sabe o quanto é difícil, né? Então, é um trabalho muito importante
a ser feito pela alta liderança da organização e ele é capitaneado por recursos humanos, né? Esse pensar diferente, esse abrir para o novo, é um profundo trabalho de desenvolvimento. As pessoas não são uma pessoa no trabalho e uma pessoa em casa. Ele é um ser humano. E ele tem que estar disposto a viver nesse mundo muito mais caótico e sem previsibilidade. Bom, pessoal, em virtude do tempo, o tempo urge, está urgindo, mas os nossos corações ficaram mais aquecidos. Nós vamos continuar aqui, né, oficialmente vamos encerrar o evento, mas quem quiser ficar conversar, nós vamos ficar aqui, ok? E quem tem que seguir sua jornada, que siga com todo o seu coração e com água e café que tem ali fora. E quem não acessou os QR Codes, acesse por gentileza. Quem não sabe o que é isso, o futuro já chegou, tá? Muito obrigado, um beijo no coração e tchau para vocês. Bom, a palestra foi muito legal, a gente está muito satisfeito com o resultado. A gente espera que isso traga para nós muitas oportunidades, que abra algumas portas, porque a gente se dedicou bastante para isso. Estou muito feliz com o resultado, né? Enfim, acho que o pessoal mandou muito bem e esperamos a próxima. Bom, o evento foi muito legal, essa temática do propósito, ela está sendo uma tecla muito batida, ainda com superficialidade. Muitos profissionais do RH vieram aqui, muitos perguntaram e o pessoal está com essa necessidade real de que aquele plano de trabalhar pelo lucro, trabalhar para ter coisas, a gente está vendo que a geração que fez isso não está satisfeita, porque a vida não é só isso. A vida não era adquirir coisas, trabalhar ou fazer outras coisas que não são para engrandecer o ser. As pessoas estão buscando realmente responder a pergunta, afinal de contas, o que eu vim fazer aqui? Será que a vida é só isso? É trabalhar, estudar e depois acabou e a gente gasta um monte de dinheiro com plano de saúde? Ou, enfim, para quê? As pessoas estão mais conscientes disso. E esse evento teve essa proposta de compartilhar um pouquinho que os nossos parceiros têm desenvolvido nos seus trabalhos aí. Foi muito legal, foi muito acolhedor, as pessoas gostaram demais e que venham os próximos, mas tem que ser sorrindo.